Diversas grandezas podem ser medidas pelo multímetro, entre elas a intensidade da corrente, a tensão e a resistência. Ou seja, o multímetro é um aparelho que desempenha múltiplas funções, como a de voltímetro, de amperímetro e de ohmímetro. Você o encontra nas versões digital e analógica, e com ele pode medir correntes elétricas alternada e contínua. Para medir tensão, corrente ou resistência elétrica, escolha a escala, conecte as pontas de prova em um multímetro e toque com as pontas de prova em pontos distintos do objeto a ser analisado. A ponta de prova positiva, geralmente vermelha, no polo positivo, e a ponta negativa, geralmente preta, no polo negativo. Ao medir a tensão elétrica de uma pilha, por exemplo, escolha uma escala apropriada para a medida de tensão contínua. Depois conecte a ponta de prova positiva, a vermelha, ao polo positivo e a ponta negativa, esta preta, ao polo negativo. Em multímetros digitais, o valor aparece direto no mostrador. Nos analógicos, deve-se observar o deslocamento do ponteiro sobre a escala graduada para então ler o valor da tensão. Nas medidas de tensão alternada, a regra das polaridades das pontas de prova não é aplicada. Para medir corrente elétrica é necessário que coloquemos o multímetro em série com o circuito, ou seja, nós interrompemos o circuito em um ponto e através dos terminais fazemos a ligação em série com o restante do circuito. Em circuito de corrente contínua, lembre-se de observar a polaridade das pontas de prova. Para circuitos de alta corrente, é recomendável o amperímetro alicate, que faz uma medição indireta abraçando o condutor percorrido pela corrente. Para medirmos a resistência elétrica, devemos selecionar o cursor para a faixa de resistência e colocar as pontas de prova nos terminais do componente a ser medido. Lembre-se sempre que a medição de resistência deve ser feita com o circuito desligado, para evitar que o multímetro sofra dano. Se ao medir a resistência elétrica de um dispositivo ou equipamento, o resultado for 0 ohm, pode ser que esse equipamento esteja em curto. Quando o equipamento estiver inoperante, desligue o equipamento, verifique a tensão da rede e depois os fusíveis, que ficam intercalados nos circuitos para protegê-los contra a sobrecarga de corrente. O circuito em curto aquece exageradamente e pode provocar um incêndio. Para evitar isso, os fusíveis devem estar em bom estado. Quando ocorre uma sobrecarga de corrente, que ultrapassa o valor da corrente elétrica suportável pelo fio condutor, o fusível queima, o que evita danos no circuito. Alguns fusíveis, só de olhar, dá para perceber se estão bons ou ruins, mas em outros modelos é necessário medir a sua resistência. De qualquer modo, sempre desligue a máquina da rede elétrica ao começar algum reparo. E a dica mais importante para evitar choques elétricos: faça sempre o aterramento. Lembre-se sempre de que existem várias marcas e modelos de multímetro. É importante que ele tenha um mostrador, também chamado de leitor ou display, chave de seleção de funções e escalas e terminais de entrada dos cabos das pontas de prova. Nossa aula sobre multímetro termina aqui. Até uma próxima oportunidade.